Uma boa noite a todos. Eu assumo esse lugar aqui com muita humildade, porque daqui tem saído palavras que eu muitas vezes preciso escutar 2, 3 vezes, de palavras que realmente têm mexido. Eu sempre falo para o pastor Regis de que Deus, ele já me contemplou antes mesmo de que ele recebeu o convite para vir para cá. Porque ele tem sido uma bênção na minha vida. Eu preciso também falar mais 2 coisas. Eu estou envelhecendo e todo mundo já sabe, mas o óculos multifocal ainda não saiu. Então isso significa ou eu olho aqui ou olho aqui. Como eu preciso olhar aqui, então eu vou pouco olhar para vocês, né? Porque esse aqui não é multifocal, é só para perto. Também eu gosto de me deixar inspirar por aquilo que eu ouço ou eu leio. E esta noite eu quero trazer uma palavra para vocês que eu tenho ouvido, já ouvi várias vezes, do pastor Hernandes Dias Lopes. Para mim, ele é um dos maiores pregadores da atualidade, ele é pastor da Igreja Presbiteriana. E se você, tem a oportunidade, coloque lá Hernandes Dias Lopes, palavras muito abençoadas. E nessa noite eu quero trazer uma dessas pregações dele que eu ouvi e que fazem parte do meu contexto atual, num tempo que eu tenho vivido para cá. E o título diz: Nunca desista dos seus sonhos. Baseado em alguém da Bíblia. Às vezes eu paro para pensar e penso assim: o que é o meu momentâneo, a minha momentânea espera em comparação com tudo que você lê na palavra? Às vezes nós lemos a palavra com muita simplicidade, talvez demais, não conseguindo imaginar que quando lá alguém esperava anos e anos e anos. E o que significa esperar anos e anos e anos com o mesmo temor, com a mesma confiança? E nós muitas vezes queremos que Deus faça logo, rápido, porque senão nós já esmorecemos. Bem, qual é o teu sonho? Pelo que você tem orado, pelo que você tem sofrido. Eu creio que você, como eu, nós temos sonhos. Sonhos, na verdade, eles dão direção à nossa caminhada, né? Renovam as nossas forças, nos motivam a seguir em frente, né? E quem deixa de sonhar, aos poucos, perde entusiasmo pela vida. Entretanto, nem sempre os sonhos se realizam no tempo que nós esperamos. Em muitos momentos, eles parecem distantes, impossíveis ou até mesmo mortos. A palavra de Deus, porém, nos mostra que o atraso não significa abandono. Quando Deus demora em responder, Ele continua trabalhando. Seu silêncio nunca representa ausência, mas preparação. Jamais nós devemos desistir dos sonhos que Deus colocou nos nossos corações. E a Bíblia apresenta a história de uma mulher que tinha um sonho. E eu fico me pensando, se eu encontrasse ela ou se ela fosse dessa comunidade, o que eu diria para ela? Com o sonho que ela tinha. Ana, ela tinha um sonho. Quem sabe qual era o sonho dela? Isso, ser mãe. Ser mãe. Só que, para alguém, que não tem problemas de saúde é normal, mas ela era o quê? Estéril. E pensa, Ana continuava sonhando na presença de Deus. Bem, quem trouxe sua Bíblia, enfim, por favor,
nós queremos ler o texto que fala sobre esse sonho da Ana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, dos versos 1 ao 28, é todo o capítulo, né? E vai ser importante nós lermos todo esse capítulo. 1 Samuel, do capítulo 1, versos 1 ao 28. Bíblias ainda estão folheando, isso é bom, significa que estão procurando. Lá no Velho Testamento, lá mais no início, 1 Samuel, capítulo 1, versos 1 ao 28. Havia um certo homem de Ramataim, sufista, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita, Sufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva por uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Então Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo.
e o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou o seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Ali adorou o Senhor. E sonho legítimo, santo e natural, né? Ela queria ser mãe. Humanamente falando, isso parecia perdido, né? Impossível. Ela estéril, humilhada constantemente, a incompreensão até mesmo dentro da própria casa, né? Contudo, Deus estava escrevendo uma história muito maior que Ana conseguia enxergar. Afinal, ao final da caminhada, ela não ia ser apenas mãe, mas ela seria mãe de Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Essa narrativa nos ensina que os atrasos de Deus nunca são sem propósito. Quando Deus adia um sonho, Ele está preparando algo definitivamente maior do que aquilo que conseguimos imaginar. Mas eu quero olhar o texto e dizer: por que Deus adia os nossos sonhos? Por que Deus adiou os sonhos de Ana? O que ele tinha? Né? O que ele queria ensinar? Primeira coisa, Deus adia nossos sonhos para nos ensinar que Ele é maior do que as nossas bênçãos. A primeira grande lição na vida de Ana é que Deus desejava levá-la a conhecê-lo mais profundamente. E eu creio que também esse é o propósito que Deus tem conosco. À primeira vista, parecia que o maior problema daquela mulher era sua esterilidade. Mas, aos olhos de Deus, havia algo muito mais importante. A esterilidade é apenas um detalhe para Deus. Curá-la. Ah, ela é estéril. Curá-la? A maior necessidade de Ana não era um filho. Era o próprio Deus. Enquanto o sonho permanecia distante, Ana aprendeu a buscar o Senhor com intensidade. Ela passou mais tempo na presença de Deus, aprendeu a derramar a sua alma em oração, desenvolveu uma intimidade que talvez jamais tivesse experimentado se tudo isso não tivesse acontecido, né? Se a vontade dela tivesse sido feita, ela não teria experimentado essa intimidade. E esse princípio continua sendo verdadeiro. Frequentemente nós desejamos a bênção de Deus muito mais do que o próprio Deus. Isso me incomoda muito, porque parece que eu falo para Deus: Deus, por que eu quero mais as tuas bênçãos do que a ti próprio? Nós buscamos respostas, soluções, prosperidade, cura, restauração, portas abertas. Nada disso é errado. O problema surge quando a bênção ocupa o lugar do abençoador. Quando Deus demora, Ele nos lembra que a sua presença vale mais do que qualquer presente. O maior milagre não é receber aquilo que nós desejamos. O maior milagre é aprender que Deus basta. Ana descobriu essa verdade. Antes de receber Samuel, ela encontrou algo muito maior. Encontrou a satisfação na presença de Deus. Eu tenho passado por alguns problemas e eu sou assim que nem a pregação há 2 domingos atrás, né? Eu esqueci o nome dele, o comandante
dos egípcios. Naamã, ele disse, ó, quero que aconteça assim, assim, assim. Tem que ser assim que eu quero a bênção de Deus, a cura da lepra. Será que esse tem sido também? Muitas vezes eu falo para Deus, Deus, eu quero que você faça assim, 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 quando eu quiser. E Deus não age assim. Significa que eu ainda não encontrei a satisfação na presença do Senhor. Eu quero que Ele me abençoe com a bênção dEle, mas ainda a bênção da presença dEle, a bênção que é Ele na minha vida, esta bênção da presença é muito maior do que a bênção que Ele pode me dar. Deus adia os nossos sonhos também para nos ensinar que tudo pertence a Ele. Deus adia os nossos sonhos também para nos ensinar que tudo pertence a Ele. E olha que coisa interessante. Talvez, Ana, não sei, eu pesquisei, não diz quanto tempo ela ficou, né, desejando um filho. Mas diz ali o texto que de repente dos 15 até os 35 anos, eu não sei quanto tempo, ela ficou ali insistindo com Deus, né? E Deus foi ensinando muitas coisas para ela. Diz o texto assim, nos versos 27 e 28, depois que Samuel nasceu, Ana fez uma declaração extraordinária. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver ao Senhor será entregue. Ana pediu tanto tempo um filho, e agora ela vai devolvê-lo ao Senhor. O que significa isso? Essa é uma das demonstrações mais profundas de maturidade espiritual encontradas na Bíblia. Ana compreendeu que Samuel nunca lhe pertenceu. Ele era um presente de Deus. Ela apenas recebeu a missão de cuidar daquilo que pertence ao Senhor. Este princípio precisa ser restaurado também para nós. Tudo que nós temos vem de Deus. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde, a nossa inteligência, a nossa casa, os nossos recursos, tudo pertence ao Senhor. O grande perigo é transformar a bênção em um ídolo. É dizer, eu consegui. Eu tive sabedoria. Eu. Muitas vezes, quando eu estou dirigindo, eu me pego no flagra e dizer assim, puxa, Senhor, como eu dirijo bem, né? Posso até dirigir bem, mas até isso vem do Senhor. Mas a proteção, a guarda, esse é o milagre do Senhor. Né? Então, o grande perigo é transformar a bênção em um ídolo. Muitas vezes nós oramos por prosperidade, Deus prospera. Pedimos um emprego melhor, Deus abre a porta. Oramos pela empresa, ela cresce. Pedimos uma casa, um carro, uma família e Deus responde. Entretanto, depois que recebemos aquilo que pedimos, passamos a dedicar todo o nosso tempo à bênção, cada vez menos ao Deus que concedeu a bênção. Não é verdade isso? Há pessoas que antes participavam dos cultos, serviam com alegria e buscavam a presença de Deus diariamente. Depois da prosperidade, tornaram-se ocupadas demais para orar. Já não encontram tempo para servir. A bênção passou a ocupar o lugar do abençoador. E foi exatamente isso que Deus evitou na vida da Ana. Antes de entregar Samuel, Deus preparou o coração daquela mulher. Ela aprendeu que o filho não seria o centro da sua existência, por mais que ela o quisesse. O centro continuaria sendo Deus. Quando Samuel nasceu, Ana não o transformou em um ídolo. Ela o consagrou ao Senhor. Essa é uma das maiores provas da verdadeira adoração.
Adorar é devolver a Deus tudo aquilo que nós recebemos dele. Como é difícil, não é verdade? Meu carro pertence a Deus, o meu dinheiro pertence a Deus, a minha casa pertence a Deus, a minha vida. Terceira coisa, Deus adia os nossos sonhos porque os seus planos são maiores do que os nossos. Ah, Senhor, mas eu sei da minha vida. Eu sei o que é melhor para mim, a dor do meu coração, eu sei. Deus adia os nossos sonhos porque os seus planos são maiores do que os nossos. Qual era o sonho de Ana? Ser mãe. Apenas isso. Era um sonho bonito, legítimo, natural. Mas Deus tinha um projeto muito maior. Ana desejava um filho, mas Deus estava preparando um profeta. Ela sonhava com uma criança, mas Deus estava levantando um homem que conduziria o povo de Israel à presença do Senhor novamente. Samuel seria sacerdote, profeta, juiz e instrumento usado por Deus para ungir os dois primeiros reis de Israel. Enquanto Ana via apenas o seu sofrimento, Deus enxergava gerações. É assim que Deus trabalha. Nós olhamos o presente, Ele contempla a eternidade. Por isso, muitas vezes, aquilo que interpretamos como demora é, na verdade, preparação. Deus vai preparando aquilo que realmente para o qual Ele quer nos dar. O profeta Isaías escreve lá em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos pensamentos, os meus caminhos, diz o Senhor. Nossa visão é limitada, a de Deus é perfeita. E existem pedidos que Ele substitui por algo infinitamente melhor, que eu nem posso imaginar. Um exemplo marcante é José do Egito. Essa é uma outra história, né, que comove o meu coração. Quando ele estava preso injustamente, pediu ao copeiro do faraó que se lembrasse dele quando ele fosse solto. O que acontece? O copeiro esqueceu. José permaneceu por mais 2 anos na prisão, injustamente. Eu penso, o que seria do meu emocional, da minha atitude? À primeira vista parecia que ele foi abandonado por Deus, mas aqueles 2 anos eram parte do plano de Deus. Se José tivesse sido solto naquele momento, quando o copeiro foi solto, provavelmente ele só conseguiria um emprego no palácio. Entretanto, quando chegou o tempo determinado por Deus, ele saiu da prisão diretamente para governar o Egito para um propósito muito maior. Deus está construindo um futuro que ainda nós não conseguimos enxergar. Por isso que Ele ainda não realizou o teu sonho. Nunca interprete a demora de Deus como uma negativa definitiva. Quando Deus diz espere, Ele continua trabalhando. Seu relógio não atrasa, o seu plano nunca falha, os seus caminhos são sempre os melhores. E eu quero indo para o final. No texto, nós temos alguns assassinos de sonhos. E você sabe que esses assassinos de sonhos, eles estão dentro da igreja, estão dentro da nossa família, né? E nós temos que ter perseverança e discernimento, né? Ana, ela não enfrentou apenas a esterilidade. Ela precisou vencer pessoas que consciente ou inconscientemente tentavam destruir a sua esperança, o seu sonho. Ainda hoje existem esses assassinos de sonhos na nossa vida. Nem sempre são inimigos declarados. Às vezes estão muito mais próximos de nós. A primeira assassina de sonhos de Ana era a Penina. Penina possuía aquilo que Ana desejava. Tinha filhos. E em vez de consolar a Ana, ela transformou a sua vantagem, né, em motivo de humilhar a Ana.
A Escritura afirma que ela provocava Ana continuamente, e era da sua casa. Especialmente quando a família subia para adorar o Senhor no templo. Há pessoas que escolhem exatamente os momentos em que nós estamos mais vulneráveis para lançar palavras de desânimo. Talvez Penina dissesse algo semelhante a isto: você serve tanto a Deus, ora tanto, e veja como está a sua vida. Deus nem liga para você. Há quem pense que uma vida de fé elimina todas as dificuldades. Mas Jesus nunca prometeu ausência de sofrimento na nossa vida. Ele prometeu a sua presença em meio às tribulações. Eu lembro dessa pregação que o pastor Regis trouxe aqui. De que no deserto eu estou sozinho. Só eu e Deus. E a presença dele é suficiente. O verdadeiro problema não é enfrentar as dificuldades. É permitir que as palavras das pessoas se tornem maiores do que as promessas de Deus. Sempre vai ter aquele que diz assim: mas tu está sonhando com isso? Será que você não está sonhando demais? Nós temos que cuidar para que essas palavras não se tornem maiores do que as promessas de Deus. Enfim, Deus escreveu a tua história, já lá no ventre. E aquilo que ele escreveu, ele quer fazer na tua vida. Um outro assassino de sonhos é o próprio marido, Eli. Talvez esse seja um dos momentos mais doloridos. Eli, o sacerdote. Pensa, você vai para a igreja, busca consolo na casa de Deus e em vez disso, você é mal interpretado. Enquanto ela derramava sua alma em oração, Eli pensou que ela estivesse embriagada. E foi uma acusação injusta. E mesmo assim, Ana não abandonou o Senhor. Ela compreendeu uma verdade importante. Primeiro, as pessoas podem falhar. Deus nunca falha. Quantos deixam de congregar porque alguém os decepcionou? Quantos abandonam um chamado porque receberam uma crítica? Não é assim? O pastor falou isso e isso eu não gostei. Pensa, você está no templo e o pastor, o sacerdote diz: deixe de ser embriagada, pare com o vinho. Por muito menos, muitas pessoas deixam de frequentar a igreja. Mas Ana ensina a maturidade espiritual. Ela não permitiu que um erro humano a afastasse da presença divina. Ela não permitiu que aquilo fosse tão forte e fizesse ela esquecer do seu sonho. E por último, um outro assassino dos sonhos de Ana era Eucana, o próprio marido. Eucana amava a Ana. Ele era um bom marido, cuidava dela, demonstrava carinho, mas havia algo que ele não conseguia compreender. Ele havia perdido a esperança. Quando perguntou: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Na prática estava dizendo: pare de lutar, aceita a tua situação como está. Também há pessoas que nos amam sinceramente. Contudo, nem sempre conseguem enxergar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Elas não querem nos machucar, apenas perderam a expectativa pelo impossível. Quantas pessoas, às vezes querem derrubar os nossos sonhos, os nossos planos que Deus colocou no nosso coração. Meus queridos, talvez você esteja esperando há dias, talvez há meses,
talvez há anos, que Deus realize o teu sonho. E Ele não está vindo. Quero dizer, agarre-se às promessas de Deus. O milagre ainda não veio? Continue confiando. Continue confiando no Senhor. Né? Deus sabe o que é melhor para você. E eu quero terminar dizendo, talvez você esteja carregando sonhos que parecem impossíveis. Talvez alguém tenha dito que não há mais solução. Talvez você tenha perdido as forças. Quem sabe esteja pensando em desistir. Mas Deus faz o mesmo convite que fez para Ana. Continue crendo. Continue crendo. Fique na presença do Senhor. Uma coisa certa, Deus ouve você. Deus te ama. Deus tem tudo preparado para a nossa vida. Né? Então, eu não sei qual é o problema maior. Às vezes é alguém da família, é um filho, é esposa, é algum outro problema de saúde. Mas eu sei que essa espera é importante. Lembre-se de que Deus está trabalhando e dizendo para você que Ele é maior do que a bênção que Ele pode te dar. Né? E Ele é maior que a bênção que Ele pode dar. Eu quero